Bora lá falar do Coringão neste sabadão. Tem novidades aí do Corinthians, que enfrenta o Flamengo amanhã pela final da Supercopa do Rei. O presidente Osmar Stabile me ligou, a gente bateu um papo, tem novidade para vocês sobre isso. Tem também Michael no Corinthians, vamos falar disso, hein? E outra coisa, tem o bônus milionário pro seu Memphis Depay. Tá gerando muita repercussão isso daí, eu vou explicar tudo para vocês. Mas antes, vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva na Voz das Arquibancadas, ativa o sininho, que é super importante, e claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Mas bora lá falar do Coringão, vamos por partes. Primeiro, falei com o presidente do Corinthians ontem, ele me ligou, Osmar Stabile, e eu sugeri uma ideia para que o Corinthians pudesse, amanhã no jogo contra o Flamengo, entrar com uma faixa, justiça por orelha. A Fiel abraça essa causa. E eles acharam uma ideia sensacional. O Corinthians é o time do povo, é o time que abraça todas as causas, então a gente não pode deixar de ficar de fora de um ato tão triste, né? Que o Brasil inteiro se comoveu com a forma e a brutalidade que o cãozinho Orelha sofreu, né, pelos adolescentes de Santa Catarina. Então o Corinthians é o time do povo, é o time que abraça todas as causas, e a do Orelha o Corinthians precisava abraçar. Então eu tive essa ideia e o presidente do Corinthians gostou, e amanhã no jogo contra o Flamengo eles vão fazer uma homenagem pelo Orelha, sim, para que isso não caia no esquecimento e que a justiça possa ser feita, tá bom? Essa é a primeira informação do Coringão. A segunda, Michael no Corinthians. Não é verdade. Eu vi algumas páginas de pessoas falando que o Corinthians pode ser que traga o Michael, que agora ele tá livre, todo ano a mesma coisa. Aí eu conversei com uma outra pessoa do Corinthians, perguntando, né, se realmente o Corinthians tinha sondado, ido atrás do Michael, e essa pessoa falou: não fomos atrás do Michael. Além de ser um custo muito alto, não está dentro do orçamento do Corinthians. O próprio Flamengo fez um acordo com ele, até pelos altos valores que ele recebe e não tá jogando. Então imagine no Corinthians. Então assim, é o que eu falo para vocês, a gente não vai ficar trabalhando com especulações, tá bom? Então quando tiver algo concreto, a gente vai trazer para vocês. Não tem nada de Michael no Corinthians. O Corinthians que recusou uma proposta, sim, pelo Yuri Alberto. O Fenerbahçe da Turquia ofereceu 18 milhões e o Corinthians recusou, alegando que é um valor muito baixo, 18 milhões de euros, e o Corinthians espera fazer um valor ainda maior com o Yuri Alberto. Então, por enquanto, o Yuri Alberto permanece no Corinthians. Quem já está treinando no Corinthians também é Caio César, né? O jogador que foi contratado aí, já está fazendo os treinamentos, já está disponível, só não foi apresentado na sexta-feira porque caiu uma puta chuva lá em São Paulo, ficou sem energia o CT e o jogador não conseguiu ser apresentado, mas está disponível para o jogo de amanhã contra o Flamengo, tá bom? E a outra informação, a mais importante aqui, é sobre o bônus milionário de Memphis Depay, que caso o Corinthians seja campeão amanhã em cima do Flamengo, o Corinthians leva 6 milhões 300 e alguns quebrados aí, 6 milhões 300 mil e alguns quebrados. Desses 6 milhões e 300, 4 milhões e meio será para Memphis Depay, ou seja, todo título que o Corinthians disputa, ele leva praticamente tudo. E aí o jogador é o culpado? Não, o culpado é quem fez esse contrato ridículo com ele, que foi o Augusto Melo e o Pedro Silveira. Que isso daí é um dos maiores absurdos da história do Corinthians, esse contrato com o Memphis Depay. Então, o Corinthians que ganhou o Paulista o ano passado, ganhou a Copa do Brasil e agora pode ganhar uma Supercopa, a boa parte do dinheiro foi tudo pro Memphis Depay. Então até quando? Memphis Depay, que no mês de janeiro fez um único jogo com a camisa do Corinthians, foi na derrota contra o Bahia na estreia do Brasileirão, e ele não jogou nem 90 minutos e garantiu mais 6 milhões de reais. E é o que ele vai fazer até a Copa do Mundo. Amanhã ele vai jogar para tentar garantir o bônus dele, e depois ele vai ficar alguns jogos fora, e ele vai jogando um, jogando outro, ficando 2, 3, 4 fora, até vir a Copa do Mundo. O contrato dele se encerra agora na metade do ano, e ele vai embora do Corinthians, porque não dá para continuar com um jogador desse pagando esses valores absurdos que se paga. E isso que nós estamos falando só de salário, mas fora as regalias de segurança, o hotel de 260 mil reais
todos os meses, que até hoje ele não saiu de lá. Lembra aquela história? Ah, o Corinthians pediu pro Memphis sair do hotel. Até hoje ele não saiu e ele não vai sair. O cara vive na zona de conforto. Só que ele fica indo nas comunidades pagando de favela. Ah, eu sou favela, sou Corinthians, não sei o quê. Todo mundo queria ser favela desse jeito, né? Morando num hotel de 265 mil reais por mês. Então, torcedor, esse é o contrato ridículo que foi feito com ele. E aí eu vi algumas pessoas falando, ah, então o Corinthians perde, porque aí os 4 milhões, que é o prêmio do vice-campeão, entra direto pro Corinthians, ele não tem direito a nada. Mas aí a gente vai torcer pro Corinthians perder só pra Memphis não receber o bônus. Torcedor corintiano não é dessa forma. A gente nunca vai disputar uma final torcendo pro Corinthians perder, nem que não fosse final, que fosse qualquer jogo, até jogo de bolinha de gude, torcedor corintiano quer ganhar. Mas então, torcedor, infelizmente a gente escuta alguns jornalistas falando isso daí, que o bom é o Corinthians entrar e perder, pelo menos o Memphis não recebe. Não dá, eu também não queria ver o cara ganhando o que ele tá ganhando aí com bônus e bônus de passe, assistência, títulos, mas infelizmente quem fez o contrato com ele matou o Esporte Clube Corinthians Paulista. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Essas são as novidades do Coringão neste sábado. E mais uma vez, deixa seu like para ajudar o fortalecimento do canal. E quem não é inscrito, se inscreva na Voz das Arquibancadas. Aqui todos os dias a gente traz informações e atualizações de tudo o que está acontecendo no Corinthians. E Osmar Stabile, parabéns pela atitude de fazer a homenagem ao cãozinho orelha, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E às 18 horas a gente volta com mais um boletim do Corinthians para vocês. Fiquem com Deus, tamo junto, bom sabadão e até mais.